E o SBT ganhou o presente com o qual tanto sonhou. O Corinthians vai jogar a Copa Sul-Americana. No Ibope, um baita feito para a emissora do Silvio Santos. No calendário, um problemaço para a Globo. É o que você entende a partir de agora, aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direitos de transmissão, e aqui você sempre sabe onde o seu time joga. No vídeo de hoje, a gente fala sobre o Corinthians, que está garantido no play-off da Copa Sul-Americana. No momento em que eu gravo e edito esse vídeo, nós não sabemos ainda quem o Corinthians vai enfrentar, mas o fato é um só. O Corinthians representa uma grande audiência e vai ser um presentaço para o SBT, emissora que transmite a Sula na TV aberta desde este ano e tem contrato até 2026. Então vamos falar nesse vídeo sobre como isso vai alterar a situação do SBT e causar problemas para a Globo. Primeiramente, para quem está chegando agora, não conseguiu ainda entender tudo que a gente está falando, o Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai nessa semana por 3-0 e com isso garantiu o terceiro lugar em seu grupo na Libertadores. O Timão já estava eliminado da competição, mas esse terceiro lugar garante uma vaga no play-off da Copa Sul-Americana, que é uma fase que vai unir os terceiros colocados da Libertadores contra os segundos colocados da Copa Sul-Americana. Lembrando que os times da Copa Sul-Americana terão a vantagem de decidir com o jogo de volta em casa. Bom, então o Corinthians agora, no momento que eu gravo e edito esse vídeo, está esperando resolver quem vai ser o seu adversário nessa fase. O técnico Vanderlei Luxemburgo já disse que a Copa Sul-Americana não será nenhuma prioridade, que primeiro vem Brasileirão e Copa do Brasil. O Corinthians está disputando quartas de final da Copa do Brasil e luta para não cair no Campeonato Brasileiro. Pelo menos agora a luta do Corinthians é essa. Mas o SBT não tá nem aí, porque o Corinthians é uma marca. O Corinthians, querendo ou não, é um clube grande, é a maior audiência do estado de São Paulo, é a segunda maior torcida do Brasil e representa um grande ganho de audiência para a emissora do Silvio Santos, especialmente porque a fase playoffs é uma fase que sequer estava prevista quando os direitos de transmissão foram comprados. E aí muita gente já começa a perguntar, o SBT vai poder transmitir? Porque ele assinou um contrato antes, não tinha essa fase, então ele não deve ter os jogos. Bom, todo mundo comprou a Sul-Americana antes de ter esses jogos. Então a Disney e o Paramount também não podem transmitir? Não é essa a questão. Desde o começo do ano, a gente vem falando aqui que internamente o SBT já confirmava que sim, vai ter os jogos dessa fase. Inclusive uma preocupação era não ter nenhum brasileiro. Eu não sabia, por exemplo, eu não sei ainda, se o SBT seria obrigado a transmitir algum dos jogos se não tivesse times brasileiros, ou se poderia mostrar na internet, não sei. Mas entre o cenário que você tinha um risco de não ter nenhum brasileiro nessa fase, e o outro cenário no qual o Corinthians é o time que você vai poder escolher, tem uma diferença enorme, né? A Sul-Americana vai ficar louca! Ah, mas Alan, a torcida do Corinthians não vai se empolgar com a Copa Sul-Americana. Ela também vai, assim como o Luxemburgo, preferir o Brasileirão e a Copa do Brasil. Bom, primeiro que quem fala isso não conhece a torcida do Corinthians, né? A torcida do Corinthians vai torcer pro Corinthians, não importa qual seja o campeonato. Nesse jogo contra o Liverpool do Uruguai, a audiência da Globo ficou em 21 pontos. É um ponto a mais do que o Palmeiras conseguiu na estreia da Libertadores esse ano. E olha, quem tá falando isso aqui é um palmeirense, tá? Beleza? Pra gente não ficar com comparação clubista. Mas é uma audiência totalmente ok para os padrões Globo, ela não caiu porque o Corinthians estava já eliminado. E aí a gente vai para um ponto, o SBT vai ganhar da Globo porque é o Corinthians num play-off de Copa Sul-Americana? Não, não vai. Muito provavelmente vai perder porque a Globo tem a novela na maior parte do tempo enfrentando o jogo do SBT. É possível sim que a emissora de Silvio Santos consiga liderar alguns minutos, especialmente na reta final, como a gente já viu acontecer várias e várias vezes na Libertadores, com Corinthians, com Palmeiras, com São Paulo, nos tempos que o SBT transmitia essa competição entre 2020 e 2022. Mas, de qualquer maneira, o SBT pode esperar com o Corinthians uma audiência maior do que os outros jogos têm conseguido com o São Paulo e com o Santos. O Santos tem ficado ali com 5, 6 pontos, o São Paulo entre 6 e 8, o Corinthians pode, por que não, alcançar 10 pontos, seja de média ou seja de pico. Mas que isso vai me surpreender pela fase atual do Corinthians e pela fase atual da emissora, mas não descartaria não que desse mais de 10 pontos, de repente, se o Corinthians estivesse num mata-mata maior, de repente, sei lá, pegando algum time mais forte, eu não sei, tem que ver a combinação dos classificados, né? Mas se fosse um Botafogo, um Estudiantes, Botafogo no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não tá decidido se vai ser primeiro ou segundo lugar, mas de qualquer maneira, é o Corinthians, não tem jeito.
E o SBT se deu muito bem na questão da Copa Sul-Americana também, porque ele tem mais agora 4 jogos reservados já muito bem, né? Porque se o Corinthians não passar desse playoff, o que pode acontecer? O Luxemburgo já falou que não é nenhuma prioridade para ele a Copa Sul-Americana, mas quando chegar lá nas oitavas de final, já tá garantido outro time que tá aqui no meu cenário hoje, o São Paulo. O São Paulo se classificou em primeiro lugar, passou diretamente para as oitavas e vai aguardar os 8 times que virão desses confrontos agora de playoffs para ver quem que ele vai pegar. Inclusive, os sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana serão realizados agora no dia 5 de julho. De qualquer maneira, se para o SBT é uma boa ter o Corinthians, vai ser uma audiência maior do que o esperado, para a Globo é um baita problema. Ah, mas Alan, você tá falando que a Globo não vai perder para o SBT, então por que é um problema para ela? É um problema de calendário. Tudo isso porque há um conflito enorme de datas entre a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Como eu falei para vocês, o playoff não estava previsto originalmente, nem na licitação dos direitos de transmissão e nem quando foi lançado o calendário da CBF. E a Copa do Brasil terá as quartas de final disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho. Só que quando a Conmebol foi incluir essa fase nova na Copa Sul-Americana, colocou como datas as semanas de 12 e 19 de julho. Ou seja, a semana de 12 está com um conflito entre jogos que envolverão o Corinthians, tanto contra o América de Minas na Copa do Brasil, quanto esse outro jogo que ainda não sei, quando eu estou gravando esse vídeo, contra quem será. Mas ele é o time da Globo nesse momento na Copa do Brasil. O jogo contra o América de Minas, não só a volta, mas a ida também. Esses jogos serão nos dias 5 e 12 de julho, às 9h30 da noite, para a Globo transmitir para uma parte do Brasil. A outra parte vai ficar com o Atlético Paranaense e Flamengo, 2 times que estão garantidos já nas oitavas de final da Libertadores e não darão esse trabalho para a Globo. Mas o Corinthians, por sua vez, que já estava marcado para uma quarta-feira, dia 12, na Globo, provavelmente vai ser escolhido pelo SBT para terça-feira, dia 11. E aí vai ter que realocar essa partida contra o América de Minas de alguma maneira. Pior ainda, o Corinthians está marcado para jogar no domingo anterior pelo Campeonato Brasileiro. E quem prevalece é a Conmebol. Então o que vai acontecer? Muito provavelmente vai ter que mexer, inclusive, com o jogo do Corinthians no Brasileirão, passar para sábado, para que eles possam fazer o jogo da Sul-Americana na terça-feira. Esse jogo do Corinthians, que eu citei pelo Campeonato Brasileiro, no dia 9 de julho, é contra o Atlético Mineiro. Ou seja, é um jogo da Globo, às 4 da tarde. O SBT pode arrancar 2 partidas do Corinthians, a maior audiência que a Globo tem em São Paulo, segunda maior audiência no Brasil, com apenas uma escolha: fazer o Corinthians na Copa Sul-Americana. Olha o problemão que deu para a Globo resolver e principalmente para a CBF, que vai ter que realocar essas datas. No caso do Brasileirão contra o Galo, não deve ter tanto problema, porque o Corinthians vai ter jogado na quarta-feira anterior pela Copa do Brasil, então ele pode jogar no sábado. O Atlético Mineiro não disputa mais a competição justamente porque foi eliminado pelo Corinthians. Então dá para os dois jogarem no sábado. E aí o Corinthians jogaria na terça-feira pela Sul-Americana. O problema é onde eles vão encaixar esse jogo contra o América. Vai ser na semana que tá vazia, lá no dia 26 de julho? Ou eles vão preferir colocar o mais rápido possível para não atrapalhar muito os direitos de transmissão da Copa do Brasil? E aí mexe com os jogos, coloca no fim de semana a partida de volta, e aí esses jogos que precisarem ser realocados do Brasileirão vão pro fim do mês. É uma bagunça e ainda bem que não sou eu quem tem que resolver. Eu estou aqui expondo os problemas e agora a CBF é que vai ter que se virar para arrumar esse calendário. O que você achou dessa confusão toda? Acha que o SBT vai se dar bem com o Corinthians no Ibope? E a Globo, como vai se virar? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, não se esquece de conhecer também o Estúdio Alan, o nosso novo canal, tem vídeos muito legais. Por exemplo, essa semana, o vídeo que mostra qual foi o estado mais rebaixado da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Sim, o estado, somando todos os times deles que caíram alguma vez no Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada lá e se inscreve no Estúdio Alan também. Eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!